E aí, queridos, tudo bem? De modo quase que geral, olhando assim para o mundo, para a sociedade humana, às vezes parece que está tudo assim tão bagunçado, com valores tão invertidos, não é? E nós somos desafiados como cristãos nessas horas a levar o cristianismo mais a sério. Eu hoje no programa Luz para os Meus Caminhos quero meditar com vocês sobre cumplicidade e pecado. O texto Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Olha que interessante, queridos. Diante da justiça de Deus, não importa se nosso pecado é pessoal ou apenas por cumplicidade. Isso porque ambas as formas nos torna culpado na realização de um pecado, de um mal, de um crime, de algo errado. O assunto é sério e você tem de ser prudente, sensato e tem de tomar muito cuidado. A respeito dessa conexão pecaminosa, há duas histórias parecidas e que ilustram muito bem tal fato. A primeira história, meus irmãos, aconteceu cerca de 1140 anos antes de Cristo e consta no Velho Testamento. A outra história aconteceu por volta do ano 33 depois de Cristo e está registrada no Novo Testamento. Na primeira história, disse que os cidadãos de Siquém deram 800 gramas de prata tirada do templo de Baal-Berite para Abimeleque, filho bastardo de Gideão. A questão é que, com esses recursos, Abimeleque contratou uma turma de mercenários, com os quais matou todos os 70 filhos de Gideão, exceto o caçula que conseguiu fugir. Isso está em Juízes, capítulo 9, versículos 4 e 5. Na segunda história, lê-se que os sacerdotes retiraram do gasofilácio 30 moedas de prata, com os quais pagaram a Judas para que ele traísse o Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. Não foram, irmãos, os homens de Siquém que mataram os irmãos por parte de pai de Abimeleque. E nem foram os sacerdotes do templo de Jerusalém que mataram com as próprias mãos o Senhor Jesus. Todavia, é muito claro isso, ambos os grupos contribuíram para que esses pecados ou esses crimes acontecessem. Isso é cumplicidade. Pecado não menos grave do que tirar a vida de alguém com as próprias mãos. Portanto, há um aprendizado tremendo aqui. A Bíblia afirma, queridos, categoricamente: não tome parte nos pecados dos outros. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Você precisa ir muito além de não cometer o mal. Deus exige que você dificulte o mal, que você torne-se um obstáculo para a prática do mal, que você seja um opositor do mal, que você trabalhe para que o mal não aconteça. Trabalhando contra o mal, o apóstolo Paulo exorta sim a igreja em Éfeso: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Efésios 5, no versículo 11. De start, você tem de tomar muito cuidado com o uso do seu dinheiro, de suas palavras, de seus julgamentos, de seus dons, de seus talentos e de sua conduta, pois nenhuma dessas coisas pode estar a serviço do mal. Isso resultará que você seja livre do sério pecado da cumplicidade. Irmãos, para Deus não adianta apenas lavar as mãos
e declarar estar livre do sangue desse justo, né? Como fez Pilatos. Nessas circunstâncias, o melhor caminho é assumir a culpa, arrepender-se, pedir perdão, e então você estará lavado de fato pelo sangue de Jesus. Assim, perdoado. Então, queridos, querida, queridão, não seja cúmplice de pecado de ninguém. Seja instrumento de Deus para a salvação ou o resgate do pecador. Não seja maldição, seja bênção na vida de todos que você tiver a oportunidade. Deus te abençoe. Amém.